Eu tô achando a Bahia triste. Salvador, em especial, eu tô achando um local triste. Eu já morei aqui em 2008, em Estela Maris. Estela Maris. Estela Maris, já trabalhei em Simões Filho, na parte do Distrito Industrial de Aratu. Sim, sim. Eu conheço relativamente bem Salvador. Mudou de 2008 para cá? Eu acho que mudou o espírito das pessoas. É muita derrota uma atrás da outra. Derrota no sentido de, aqui foi tomado pelo crime organizado, viver aqui está muito inseguro, a cidade não desfavelizou e a cidade diminuiu de tamanho. Salvador perdeu gente. A Bahia continua perdendo gente. Porque são dois comandos diferentes. O Estado é comandado pelo PT há praticamente 20 anos e a Prefeitura é comandada pelo grupo de ACM Neto, atualmente com o prefeito Bruno Reis. Você acha que dessa briga do Rochedo contra o mar, a população está levando a pior? Mas com certeza. O primeiro problema é o seguinte, você tem um modelo antigo, que é um modelo meio coronelista das grandes famílias aqui. O ACM Neto é meio que um herdeiro disso. Falta imaginação para eles. Eles precisam tratar de tornar o Estado um lugar desenvolvido e gerar emprego de qualidade. E tornar, vamos dizer, a lógica velha do Estado assistencial que cuida das pessoas parte do passado. Do outro lado, o petismo misturou com o coronelismo do interior do Estado, fez uma fusão com os caras, misturou o sindicalismo deles, aquela coisa de, vou fazer políticas sociais, a compra de voto baseada no carisma, e eles se mantêm aqui há 20 anos. Então, essas duas respostas que foram dadas para as pessoas não funcionaram. E aí, coisas que avançaram. Crime organizado, a chegada dos chineses, e eu tô alertando para onde eu vou, a chegada dos chineses não tratem como um presente, como algo bom. A chegada da BYD é uma imitação do modelo de colonização que a China está fazendo na África. É igualzinho, trazem os trabalhadores deles, eles viram uma elite local, econômica, casam com a mulherada aqui, começam a se firmar e começam a atender o interesse dos chineses. E eles estão fazendo isso, eu sinto isso da parte do governo federal do PT e do governo estadual também do PT, muito porque eles sequer acreditam que a população local vai se adaptar a um regime de trabalho mais intenso com os chineses. Então eles largaram mão e aí estão trazendo a chinesada para cá. Então eu olho tudo isso com muita desconfiança. E vamos lá, Renan Santos fundou o maior movimento político da América Latina, que é o MBL. Fundei junto com o Kim Kataguiri, nosso deputado federal, fizemos as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, ou seja, eu tenho experiência em derrotar o PT, isso aqui que fique claro, derrotei a Dilma e depois participei das ruas daquilo que foi a prisão do Lula em 2018. É que o Bolsonaro errava, especialmente o filho Flávio, e ninguém apontava os erros. Hoje estamos com o Lula, se a gente não crescer nas pesquisas, praticamente reeleito, porque se ele for para o segundo turno com o Flávio, tá barbada. E por que tá barbada? Porque o Flávio comete todos aqueles erros, e eu tô chamando de erro aqui, bem entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que o Flávio estava fazendo. Eu vou prestar atenção maior nisso. O que é que Flávio Bolsonaro foi fazer encontrando com o Daniel Vorcaro no momento em que ele já estava com tornozeleira eletrônica? Troca de favores. O Daniel Vorcaro, ele comprou toda a política no Brasil e parte do judiciário. E quando você compra, você recebe algo em troca. Ele não está só distribuindo dinheiro. Ele mandou dinheiro para o Guido Mantega para ser consultor dele, justamente porque o Guido Mantega ofereceu o quê? Contato com o Lula. Ele também teve contratos com familiares do Jacques Wagner aqui da Bahia. Ele teve contratos que são dos mais diversos com o ministro Lewandowski. Ele teve contrato com outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes, acho que é o exemplo mais claro. E ele tinha um contrato porque ele buscava ter algo em troca. Contato, proteção, inserção no governo. Com o Flávio Bolsonaro, ele também teve um contrato. Repare, é um contrato multimilionário do tamanho do contrato do Alexandre de Moraes. E ele não vai querer nada em troca? O que o Flávio ofereceu em troca? Muitas pessoas dizem que foi aquela MP que foi emitida em 2022, durante o governo do pai do Flávio, do Jair, que aumentou o crédito cesta, que aumentou os créditos consignados, que manteve o Banco Master vivo dali em diante. Então, é bom ficar de olho, porque quando descobrirem, a casa do Flávio vai cair. Sim. Como é que você... aliás, é um problema entre os candidatos, é um problema que dá para sanar em 5, 4 meses. Outros problemas de outros candidatos não dão para ser sanados em 4 meses. Exatamente. Como é a sua estratégia para ser mais conhecido? Trabalhar muito mais de todo mundo. Eu sou uma máquina de trabalhar. Eu estou rodando o Brasil de carro, de avião, do jeito que der, a pé, se precisar, vou a cavalo, vou nadando, eu vou em todos os veículos de imprensa que eu puder, vou conversar com todo mundo, vou ser atacado, vou responder sempre com educação, não lacro para cima de jornalista, mas trago a minha versão dos fatos, minha visão do que eu tenho para o Brasil, e com base nisso a gente vai criando um padrão. E qual é o padrão? Onde eu sou conhecido, eu viro voto. Por exemplo, onde eu sou mais conhecido entre os mais jovens. Onde eu estou entre os mais jovens na pesquisa, em primeiro. Então, se eu fico conhecido, eu vou para primeiro. Então, começando a me conhecer mais no público de 25 a 35, agora. Ou seja, não tão jovem. É 18 a 24. Do 16 a 24 eu estou em primeiro. No de 25 a 35, eu já estou com 12%.
Eu tinha 2% ali. Então, conforme vou me conhecendo, eu vou subindo. Putz, assim, ó, toda vez que um jornalista te chama de fascista às vésperas de uma eleição, você ganha a eleição. É o clássico, né? Chamaram o Trump de fascista, o Milei de fascista, o Bolsonaro de fascista. O que aconteceu? Todos ganharam. Agora chegou a minha vez de ser chamado de fascista. Foi uma matéria muito mal feita da jornalista. Eu fiquei até com dó da jornalista. Eu mandei uma mensagem pra ela, não brigando, explicando, ó, se eu quisesse pegar a sua matéria e te desconstruir publicamente, eu faria, porque a matéria é muito mal escrita, não entendeu o que está sendo dito. Mas eu não vou fazer isso. Mas dica, faça um jornalismo melhor. Porque ali era só uma matéria de ataque de uma pessoa que começa a ficar desesperada porque percebe que a gente tem viabilidade. O Desenrola fracassou, tanto que eles vão fazer o Desenrola 2.0. Ora, se você cria um programa de tirar a dívida das pessoas e logo em seguida as pessoas se endividam novamente e você precisa fazer outro programa, apenas quer dizer que o programa ele gera um estímulo para quê? Para que a pessoa crie dívidas e não pague. E aí a pessoa que está sendo um bom pagador, não tem nada de bom para ela, só está pagando os juros mais altos do mundo. Porque quando você mistura o spread bancário, que é o gasto que o banco tem e o que ele te cobra, com os juros, pô, aqui no Brasil é uma tortura. Você mostra para os gringos e fala, não, é impossível, vocês estão mentindo. Quando você mostra o cheque especial que existe no Brasil, gringo nenhum acredita. Eles acham que é piada, eles acham que estão de brincadeira. Então, naturalmente, o Desenrola não funcionou e o Lula só está fazendo isso para comprar voto em período eleitoral. Sim, com certeza. Então, ó, eu tô aqui na Bahia, o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Tô olhando para a câmera. Presta muita atenção. Se você tem 25, 30 anos, você é homem e você tá no Bolsa Família e eventualmente alguém pediu um emprego para você e falar, não precisa, eu vou fazer meu bico, a tua casa vai cair. Tô avisando de maneira muito clara. E eu vou deixar isso muito claro, tá? Tem gente que quer viver na boiada, assim, ó, pega um Bolsa Família e vai levando. Isso não vai poder acontecer. Sabe por quê? Porque tem um cara que é entregador trabalhando para pagar a conta desse cara. Eu acho isso muito injusto. Tem um motorista de Uber trabalhando para pagar a conta desse cara. Eu tô do lado da pessoa que tá trabalhando. E quem tá no Bolsa Família? Muito simples. Aqui no interior da Bahia, eu vou visitar essas cidades todas. Tem um monte de município que mais de 50% das famílias estão hoje em alguma medida vivendo de Bolsa Família e emprego na prefeitura. Quando essa pessoa for no CRAS, especialmente o homem que está desocupado, esse cara vai chegar lá e não vai encontrar o cartãozinho, vai encontrar um formulário de uma frente de trabalho. Ó, vamos recapear a estrada aqui, vamos ajudar a capinar, eu vou pagar um valor maior que o Bolsa Família, só que você vai botar um macacão e vai trabalhar com o governo federal e com o governo municipal para resolver isso. E se ele não quiser? E se ele não quiser, não tem mais Bolsa Família. Aí vai ter que se picar. Ou ele arruma um emprego na iniciativa privada, ou ele trabalha com o governo nisso. Agora, ficar em casa sem fazer nada, isso está errado. Isso está moralmente errado. E nós precisamos mexer nisso, porque está sendo criada uma cultura de leniência com o não trabalho. O Bolsa Família para uma família, para uma senhora que tem 60 anos, 50 anos, ainda não se aposentou, tem 3 filhos e ela não pode passar fome, poxa, a gente entende essa situação. Eu vou manter o Bolsa Família para essas pessoas. Agora, para a pessoa, marmanjo, que pode trabalhar, mas quer fazer a seguinte conta, eu faço um bico aqui, recebo um Bolsa Família ali, falo com o prefeito da cidade, trabalha numa campanha, ganha um empreguinho na prefeitura por um ano, essa casa vai cair. Dica, eu não vou deixar isso acontecer. Por que você gosta do trabalho Porque dele? o Nayib Bukele vivia... Imagina o seguinte, você está num país como El Salvador, onde todo mundo acredita que as coisas nunca vão melhorar. Porque está tomado pelo crime organizado, muitas gangues, uma gangue matando a outra, país pobre, nenhuma perspectiva de investimento, país derrotado, Suprema Corte envolvida com o crime organizado. Parece muito um certo país aqui, né? Bem maior que El Salvador. A gente é uma versão grande daquilo. O cara chegou lá e ele falou, não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Não, eu vou destruir o crime, todo mundo riu dele. Aí ele começou a destruir o crime, as pessoas ficaram, olha. Aí depois as pessoas, não, ele virou fascista. No fim, todo mundo hoje anda na rua, você pode pegar o seu celular em El Salvador e no meio da principal praça da avenida da cidade andar, ninguém vai roubar teu celular. As favelas, as comunidades foram todas, vamos dizer, libertas do crime e agora ele está reurbanizando as favelas. Ou seja, ele está fazendo o que um homem fez um dia num país chamado Singapura. Ele chama Lee Kuan Yew. O Lee Kuan Yew pegou a Singapura, um lugar que era uma favela pura, tinha esgoto a céu aberto, todo mundo era pobre. Ele transformou hoje Singapura num país em que as pessoas são mais ricas que os americanos. Todo mundo é rico, todo mundo vive bem, índices de educação maravilhosos. Eu quero fazer isso no Brasil, porque o Bukele seguiu o que o Lee Kuan Yew fez. Eu quero seguir o que os dois fizeram.